Antes de passar a palavra a vocês, eu vou fazer dois pedidos, um pedido encarecido e eu vou me comprometer aqui a cumpri-lo. Quer dizer, nós estamos adiantados na hora, os convidados estão cansados, precisam sair, então eu serei restritivo no número de perguntas e encareço as pessoas que façam perguntas e não considerações a respeito, né? E perguntas objetivas, curtas, que convidem a respostas igualmente curtas e objetivas. Paulo. Eu pedi a palavra antes desta restrição, não em relação à brevidade, mas em relação à pergunta. Apenas uma observação, complementando o que o presidente Fernando Henrique disse, em relação às duas apresentações. Não é? Na verdade, aqui no Brasil nós temos não apenas um partido organizado, mas um partido que hegemonizou os movimentos sociais e financiou os movimentos sociais através do governo. Então, você tem todos os sindicatos, todas as centrais sindicais, todos os movimentos estudantis, etc., subordinados à política do partido através do financiamento do governo federal. Sí, una observación que es muy pertinente, que también lo dijo el presidente Cardoso, y que es exactamente el mismo caso de Bolivia. En el caso de Bolivia pueden hacer ustedes un espejo entre el MAS y el PT y el control total y la subordinación total de los movimientos sociales. La pregunta es, ¿qué pasa si el PT deja de ser gobierno? ¿Qué pasa si el MAS deja de ser gobierno? Los movimientos sociales estallan y entramos en una etapa de irresolución democrática, ¿no es verdad? Só pela ordem aqui, Raul. Presidente Mesa, quando da nossa última conversa lá na Bolívia, o senhor falava que a política na Bolívia se dividia entre os mortos e os vivos, depois do período do Evo Morales. Como construir, em relação ao que Morales representa, como construir uma sua nêmesis? A partir de uma divisão das suas forças, ou existe alguma outra alternativa para superar o que ele representa? Porque nós falamos para trás, eu queria olhar um pouquinho para frente. E ao presidente Fernando Henrique, o senhor sublinhou várias vezes aqui que só um partido fazia essa mediação. Por que é que os outros partidos no Brasil não fazem essa mediação? E o PSDB poderia vir a fazê-lo, presidente? Em que condições? Vamos só recolher mais uma pergunta. Vamos aproveitar aqui esse miolo, Paranhos ali, depois... Paranhos, concisão absoluta. Minha pergunta é o seguinte, justamente é uma pena não termos tido a alternância aqui na oposição ganhando a eleição, exatamente porque já mesmo durante o nosso presidente Cardoso, nós já vimos tendo os fundos de pensão, uma série de poderes nesse Brasil dominados pelo PT, né? O dinheiro de investimento, etc. Minha pergunta é exatamente isso, se nos seus países, mesmo que amanhã nós tenhamos uma alternância de poder no Brasil, com essa vitória que houve agora aqui, acho que, de fato, os poderes, isso que o Paulo falava há pouco, dinheiro, recursos, mesmo que um presidente e todo um congresso consiga ter representação, se de fato consegue-se ter uma governança no seu país. Porque aqui acho que nós vamos consolidar um número muito grande de petistas no poder, e mesmo que amanhã tenhamos alternância, essas pessoas terão realmente o poder da caneta, como a gente fala, vão ter o poder, de fato, de controlar, como o presidente falava há pouco, de poder governar um país. Nos seus países também acontece o mesmo, quer dizer, eles estão consolidando cada vez mais pessoas nos seus governos, que amanhã, mesmo que haja alternância, se consiga governar os seus países, eles terão sempre o poder na mão? Tá. Então, volta a palavra aqui, eu tenho anotado mais duas pessoas, ali, e deputado Aníbal, e, salvo o melhor juízo, Moisés, Demétrios, ali, e acabou. É isso que é autoritarismo. A pergunta volta agora. A pergunta volta aqui e respostas à mesa às perguntas que foram feitas. Aí uma última rodada de perguntas. El futuro. La oposición en Bolivia no existe porque planteó mal su confrontación con Morales. Uno, quiso una coalición y no la construcción de un nuevo sistema de partidos. Las coaliciones se diluyeron en el gobierno, es decir, en la oposición. Dos, apostó por desestabilizar a Morales. Al campeón mundial de los bloqueos callejeros pretendió ganarle en la calle y perdió. Y
¿Eso qué quiere decir? Que el camino de la oposición boliviana es un largo tránsito por el desierto que va a tardar mucho tiempo y que solo se entenderá si se organiza como estructura política democrática combinada, que todavía no existe. Es decir, estructura política, partido, y democrática, terminar con cualquier idea de que se puede derrotar a Morales en la calle. En relación a el problema de la alternancia, tener el poder desde el poder y acumular el poder desde el poder te hace muy difícil a la oposición, y esta es una respuesta complementaria, lograr espacios de financiamiento. Hoy día Bolivia vive bajo el miedo. ¿Qué empresario boliviano va a financiar a la oposición sobre la base de la realidad objetiva de que puedes estar fuera de juego si lo haces? Entonces, esto es muy grave. El poder está no solamente alimentándose de más poder, sino bloqueando todas las opciones a los otros. Sí. Bueno, obviamente si no hay alternancia, no hay ejercicio democrático. La democracia no es solamente un método para elegir gobernantes. Eso lo han entendido todos los caudillos. Y Fujimori lo entendía muy bien, lo eligieron un montón de veces, con fraude, pero lo eligieron. El problema es que es una manera de gobernar, y eso es lo que falla. Pero aquí, a diferencia de los dos casos mencionados, en el caso peruano, el APRA no controla los movimientos sociales. Está lejos de los movimientos sociales hace tiempo. Y además hemos tenido un factor que no lo han tenido por lo menos de esa manera ustedes, que se llamó Sendero Luminoso, y que destruyó mucho de la fuerza de los movimientos sociales. El objetivo de Sendero eran los líderes populares. El objetivo de Sendero, en su construcción de poder, era, por ejemplo, matar a una lideresa de las mujeres como María Elena Moyano, una lideresa pobre, una lideresa que no tenía ningún poder. Eso desarticuló. Yo creo que la pregunta que nos ha dejado Carlos Mesa es clave. El problema es que no funciona tampoco ningún régimen democrático si no hay partidos que representen o estructuras que representen. De repente necesitamos una combinación de diferente manera, donde tenga mucho que ver Internet, donde tenga mucho que ver otro tipo de entradas a la organización política, donde tenga que ver también una manera diferente de acción del Estado. Yo les digo cuáles son las puertas que se van abriendo en el Perú. Por un mal sistema de elecciones, tenemos tan cerca las elecciones regionales y municipales de las presidenciales, apenas son 3 meses y medio, que en la práctica no puede un partido participar bien en una sin participar en la siguiente. Eso es uno de los factores que ha ayudado a que la mayor parte de los gobiernos regionales estén en manos de otros, que no son parte de los partidos nacionales. Movimientos en su lugar, en Arequipa, en Cusco, en diferentes partes, pero que van formando algunos cuadros. En Lima ha ganado una figura de izquierda democrática, que aunque ha tenido un ataque conservador tratando de sacarla de un sendero republicano, se ha mantenido en ese esquema. Pero es gente que ni siquiera tiene edad para, salvo ella, porque ella sí está en los 60, pero el resto es gente base 4. O sea, también ahí hay elementos de renovación. El problema es que hay que construir, en mi opinión, no el modelo clásico de partido, sino una forma nueva que tiene que tomar en cuenta también todas estas dimensiones culturalmente distintas. Nosotros tenemos mucho, pero más disperso que lo que tiene este fenómeno en Bolivia, y no se puede excluir. El problema es que el viejo sistema los excluyó. Si yo tomo el sistema de partidos existente antes de Fujimori, es un sistema que poco a poco dejó de expresar esa sociedad. Y si tomo lo que viene después, es una reconstrucción muy frágil. Gracias. Presidente. Bom, a pergunta do Raul exige um outro encontro, mas de qualquer maneira, se nós tomarmos em consideração a última eleição, com todo o esforço havido pelo governo, com um partido forte e tal,
quase metade da população não apoiou. Portanto, há um setor amplo da população que está sem representação, de alguma maneira. E isso é falha dos nossos partidos, dos outros, quer dizer, seu, do meu, dos que estavam em oposição. Por quê? Porque primeiro se transformaram em partidos congressuais, e o Congresso perdeu legitimidade, que foi dito 1 milhão de vezes. E os nossos partidos, sobretudo o meu, passaram a disputar onde vai perder. Vai disputar se é melhor do que o PT na área do PT. Não é. E se despreocupou do enorme massa da sociedade que não está nesta área. E que não é alcançada, senão quando você levanta questões pertinentes a partir de outro ângulo. Existe toda uma massa imensa urbana no Brasil que não está nessa área. Existe uma massa de empresários, pequenos empresários, no campo, na cidade, em toda a parte, de profissionais, de novas funções, novos técnicos, e que, quando nós conseguimos disputar a massa eleitoral, foi em grande parte pela mensagem da internet. E os partidos estavam desconectados da internet, que é uma coisa criminosa. No mundo de hoje, os partidos não terem preocupação fundamental com a internet, sobretudo os partidos que não são de avassalar via corporativismo, porque esse tem esse mecanismo direto. Os nossos não têm esse, tem outro. E nós menosprezamos essa outra possibilidade de permanentemente, não só na eleição. Criou-se em nós um pouco de ilusão de que a mídia escrita é que define as coisas, ela não tem a importância tão grande assim. O presidente da República nosso sabe disso. Ele, quando fala, ele não fala para quem lê jornal. Ele fala para quem ouve rádio e vê televisão. Não estou propondo que se faça a mesma coisa, mas estou propondo que se leve em consideração que há que transmitir alguma mensagem. Há que dizer alguma coisa que toque nas pessoas e que faça com que as pessoas se mobilizem. E não vão se mobilizar se não houver alguma forma de articulação também. Portanto, tem que organizar mais ao mesmo tempo. Mas não basta organizar. Eu creio que no nosso caso, faltou também a mensagem. Dizer o quê? Quando eu vi o meu candidato disputando para saber quem tinha privatizado mais, se era eu ou se era a Dilma, como se fosse pecado. Onde é que está a mensagem? Né? Aí estamos mal. Tem que ter realmente posição política. Quem é Ué, é o do meu partido. Bem, eu vou pedir às pessoas agora, Zé Aníbal, Demétrio, Moisés, Luiz também, e quem quiser abdicar, terá o agradecimento da casa. Quem não quiser abdicar, faça um esforço extra do poder, às vezes, alguns abdicam da palavra nunca. Eu vou recolher todas as 5 perguntas de uma vez só e elas serão respondidas em conjunto pelas pessoas. Não foi levantada a tempo, ninguém levantou a tempo. Eu simplesmente respondo as Você estava de costas para eles. Não, eu virei aqui e disse alguém mais, ninguém respondeu. Já peguei aqui o devido instrumento. Eu queria que a mesa refletisse sobre a importância daquilo onde não deve haver alternância. Deve haver uma evolução, mas uma continuidade, que são as agências reguladoras, que lá atrás, quando se concebeu esse estudo, a intervenção na área econômica era de outra natureza, muito mais limitada. Mas nessa sociedade moderna, ela é muito importante, desde o Banco Central até as inúmeras agências reguladoras, e que passam pela sanção do Congresso, a indicação dos seus nomes, mas que estão se constituindo no último e mais perverso degrau do aparelhamento do Estado no Brasil. Uma mera medida, como, por exemplo, a definição do custo de capital admissível, que foi reduzida do último ano para essa próxima revisão de 11% para 7%, pode provocar a total estatização de um setor que o Fernando Henrique conseguiu privatizar e que com enormes benefícios para todo mundo. Então você pode acabar com uma pequena mudança nas regras do jogo. O capital deixa de se interessar, porque, enfim. Então essa é a minha pergunta. Perfeito.
José Luiz Alquerdes, da Associação Comercial do Rio de Janeiro. Aqui na sua frente. Aqui. Bom, Moisés, pode fazer a sua pergunta e depois vem. Não, vai em frente, já está com o microfone e toca em frente. Não, eu acho que nas duas intervenções iniciais foi muito clara o registro, a observação da crise, de um lado, dos partidos e, de outro lado, também da representação, em particular, do que o Congresso Nacional, os parlamentos, representam hoje nas democracias eleitorais. Temos democracias eleitorais, mas temos democracias eleitorais que convivem com essa dupla. A palavra crise aqui é um pouco limitada, porque, na verdade, são problemas, mesmo em caso de regimes recentes, que estão se reconstruindo. Mas, de qualquer forma, distorções ao nível da estrutura dos partidos, a sua incapacidade de representação, de relação com a sociedade, e, por outra parte, as dificuldades de representação do Congresso, ou dos parlamentos. Eu queria ouvir, depois o presidente Fernando Henrique avançou mais na direção de uma questão que eu ia levantar a respeito dos partidos, e deixo, portanto, de lá. Mas em relação a essa questão inicial, eu gostaria de ouvir a análise dos nossos dois convidados de hoje em torno da relação disto com a imensa concentração de poderes que ocorreu no processo da reconstitucionalização de vários dos nossos países em torno do executivo. Há uma concentração enorme, justificada em termos de princípios e obrigação de governabilidade, mas que tem implicações, seja para a representação do parlamento, seja para a função dos partidos. Muito bem. A los dos presidentes, yo soy uruguayo, pero voy a hablar en español, en portugués, porque vivo en Brasil. A pergunta é a seguinte: os nossos países estão comemorando hoje, nesses anos, os 200 anos de independência. Eu gostaria de saber de que forma isso influencia nessa situação dos nossos países da América Latina, ou seja, essa falta de história, essa falta de tempo, e a questão da educação com relação a todos os nossos países da América Latina. Qual a influência dessa falta de partidos, essa falta de interesse pela política, às vezes, da sociedade, e a existência na América Latina de um partido que é muito forte, que é o PIP em minúscula, que é Partido do Interesse Próprio, e que eu só acredito que no futuro isso vai ser alterado quando tiver o PIP maiúscula, que é o Partido do Interesse da Pátria. E eu gostaria de saber por que na América Latina vocês não mencionaram, mas eu gostaria de destacar primeiro o Uruguai, naturalmente, no seu diferencial histórico e político, tendo hoje um presidente que foi Tupamaro, e o Chile. Se essa questão da educação não é extremamente importante para essa história da nossa América Latina, além do fato de que somos histórias muito, muito recentes, 200 anos não é nada. Obrigado. Zé Aníbal. Primeiro, dizer da satisfação aí de ter estado aqui ouvindo vocês dois. Eu conheci o parlamento em Lima quando tinha um parlamentar que apelidava de Lola Montes. Tinha um líder político lá que, quando ele ia falar, a galeria gritava Lola Montes, que parece que era uma artista de muito prestígio lá. Nós ganhamos eleições no Brasil em 94 por causa do Plano Real. Senão, quem teria ganho a eleição era o Lula. E nós perdemos todas as outras depois disso, porque não tínhamos plano nenhum. O nosso partido não conseguiu nem recuperar a sua história, sua própria história. Mas eu acho que o Brasil evoluiu bem. Eu fui com o governador eleito de São Paulo, no Acre, agora na campanha, e lá o Serra ganhou com 52% no primeiro turno. No segundo ele ganhou com 70%. Nós não conseguimos fazer uma reunião na Federação das Indústrias porque eles não emprestaram para nós local. Nós tivemos que fazer num ginásio.
E na hora que o Geraldo foi falar, os petistas desligaram a luz. Mas nós ganhamos com 70%. Quer dizer, o Brasil tem uma vitalidade enorme, as pessoas não se intimidaram. O que falta, o que está nos faltando muito é aquilo que o Mesa disse com muita clareza, partido político que seja capaz de inovar, pensar em redes, pensar em alternativas de diálogo, porque mesmo do ponto de vista dos movimentos sociais, nem todos estão hegemonizados no Brasil pelo PT. Tem muitos aos quais o PSDB tem muito acesso. Trabalha mal, até com uma visão meio de punho de renda, né? Mas esses movimentos existem, estão aí ativíssimos na área cultural, na área mesmo sindical. De modo que eu acho que vocês abriram um bom caminho aqui para nós fazermos uma próxima conversa sobre nós mesmos, não é? Com base naquilo que vocês já estão vivendo lá. Quer dizer, vocês realmente lidam com uma situação muito mais crítica do que nós, especialmente na Bolívia, que eu conheço bem porque eu nasci em Guajará-Mirim. Demétrios, e aí fecha e vem para quase Bolívia. Bom, sobre assédio moral do Sérgio Fausto, eu tinha uma pergunta para cada um, eu vou ficar com uma só, então eu vou abrir mão da pergunta peruana e ficar só com a pergunta boliviana. A pergunta, eu poderia pôr assim, eu queria saber o que há de mais ocidental do que nações indígenas arcaicas pré-colombianas. Tentando explicar a pergunta, quer dizer, a Constituição boliviana de Evo Morales é uma Constituição multiculturalista. Não há nada mais ocidental do que isso. E mais pós-moderno do que isso. Ou o que há de mais ocidental e pós-moderno do que quechuas e aimarás que falam espanhol e se comunicam pela internet e moram em El Alto. Porque eu observaria que, logo depois da Revolução Nacional Boliviana de 1952, não existiam índios na Bolívia, na política boliviana. 70% da população boliviana falava quechua ou aimará. Mas na política boliviana não existia a palavra índios, existiam apenas trabalhadores. Os índios surgiram na linguagem política boliviana quando os trabalhadores desapareceram. Eles eram trabalhadores e camponeses, eles não eram índios. Os índios surgiram na linguagem política boliviana quando os trabalhadores e os camponeses desapareceram dessa linguagem. E quando os índios estavam parando de falar suas línguas e começando a falar espanhol, e parando de morar no campo e indo morar nas cidades. É um paradoxo interessante esse. Qual é o objetivo dessa Constituição e dessa política? Eu acho que a sua palestra deixou bem claro que o objetivo não é, como um leitor superficial da Constituição possa imaginar, fragmentar o poder entre 36 nações, que, na minha opinião, são todas igualmente fictícias. Mas o objetivo é concentrar o poder num Estado que representa as nações ancestrais inventadas agora. Né? Há algo de mais ocidental e moderno do que a ideia de concentrar o poder no executivo e destruir as instituições de mediação entre esse executivo e a sociedade. Isso é ocidental e é moderno. Então, eu fico um pouco preocupado, eu concordo com todo o sentido da sua exposição, principalmente essa ideia muito importante de que, no fundo, a Constituição centraliza o poder e elimina as mediações da democracia, né? Mas eu fico um pouco preocupado com a ideia de que a Bolívia seja assim porque ela tem algo de não ocidental, porque a política dela reflita tradições pré-colombianas, quando essa é a narrativa política que o governo faz e que, se for aceita por toda a sociedade boliviana, o único caminho da oposição vai ser, um dia ou outro, propor a secessão. Porque se nós combinarmos que a Bolívia não é ocidental, de que não há uma Bolívia, de que existem 36 Bolívias, ou 34, porque tem algumas inventadas, então só vai sobrar em algum momento
à oposição o caminho de pedir a secessão. Entretanto, se nós acharmos que toda essa política é ocidental e é moderna, existe um outro caminho. Quer dizer, não todos são bolivianos. E como todos são bolivianos, todos vão ter direitos políticos iguais. Muito bem, então a palavra volta à mesa aqui para respostas e considerações finais. Aqui. El conjunto de preguntas está muy concentrada en la última pregunta. La construcción del autoritarismo está referida a la contención del desorden. En otras palabras, América Latina ha ensayado y está ensayando experiencias autoritarias porque enfrentó tensiones y crisis que no se pudieron resolver con los mecanismos democráticos clásicos. Específicamente, si mañana el presidente Morales se muere, Bolivia entra en un caos político muy complicado. Lo que es una buena noticia para el señor Morales, que no piensa morirse, pero una mala noticia para el sistema institucional boliviano. Me preocupa la interpretación de que no hay nada más occidental que el autoritarismo, porque yo no sabía que China tenía una tradición occidental. Es decir, me parece muy reduccionista suponer que es una tradición occidental el autoritarismo. Es una tradición humana el autoritarismo, que no es lo mismo. Vale para los incas, vale para los emperadores de la dinastía Ming y vale para los reyes del autoritarismo o del despotismo ilustrado. Un poquito para precisar, pero al fondo de la pregunta. Evidentemente, este discurso no se sostiene. Es decir, si el presidente Morales y su partido pretenden imponer en el largo plazo el discurso de la hegemonía andina, van a generar tensiones no de secesión. Es decir, hay una cosa que ustedes tienen que sacarse de la cabeza. Bolivia no tiene posibilidades de secesión y Santa Cruz no es secesionista. Si ustedes hacen un referéndum en Santa Cruz, el 90% de los cruceños no quiere dividirse de Bolivia. El problema es que Santa Cruz fue manejada por una élite ultraconservadora que utilizó esa bandera en la lógica del PIP con minúscula. Esto está claro. Es decir, en Santa Cruz, en Beni, en Pando, en Tarija, no hay una lógica antiboliviana o antisecesionista. Lo que obligará al gobierno a entrar en razón. Es decir, históricamente el proyecto de Evo Morales está mal planteado. Está mal planteado no por la incorporación, que es un buen punto, y porque él mismo es un presidente indígena, que es un excelente punto, sino porque el discurso del nosotros, por ahora, es el nosotros los indígenas, lo cual es un discurso excluyente, y que de alguna manera es el reverso del discurso de la élite del pasado, que era nosotros sin los indígenas, aunque es debatible lo del 52. Lo que pasa es que el 52 tuvo el modelo México, y el modelo México fue, la respuesta es el mestizaje. Nuestro pasado indo-mestizo era el discurso del MNR. Entonces, yo matizaría un poco. Y el primer Aymara en el poder se produjo en 1993 con Víctor Hugo Cárdenas, vicepresidente de Gonzalo Sánchez de Lozada. Y hemos tenido parlamentarios indígenas desde la Revolución del 52. Lo que pasa es que se vestían de traje y corbata, porque no era, digamos, una cosa de la moda o de la reafirmación de identidad de este tema. Me parece interesante, sin embargo, que las respuestas posmodernas, no diré occidentales porque me parecía muy reduccionista, se están dando de algún modo. El problema es que están enquistadas en una visión todavía excluyente, que es una visión de reacción a un viejo pasado. Y en función del tema, educación sin duda. Es decir, Uruguay es un ejemplo extraordinario y creo que Mujica es el ejemplo más notable de la inteligencia de alguien educado y de alguien que tiene la educación de la vida cotidiana. Esa es una combinación extraña, pero que funciona muy bien. Y termino con un elemento que me parece muy importante. Los movimientos sociales que se han convertido también en estructuras del PIP, ¿no es verdad?, son instrumentos que están volviendo al viejo elemento, a la vieja pregunta del corporativismo frente a la representación democrática de voto tradicional, un ciudadano, un voto. El gran desafío de la democracia del siglo XXI es cómo absorbes en el buen sentido a esos movimientos sociales para que no se conviertan en estructuras
corporativas, verticalistas, autoritarias, o de tradición sindical marxista o de tradición corporativa fascista. Y este es un problema que hay que resolver para que la mediación se recupere. Y los partidos políticos tienen que reencontrar ese nexo que no han reencontrado todavía. Que el Perú, desde el punto de vista de las culturas precolombinas o de las razas, es bastante complicado. Y para hacérselos en pocas palabras, vean la cara de Toledo, vean la cara de Fujimori, porque hay una importantísima migración china y japonesa, y por supuesto recuerden la cara de Belaúnde o la de García. Tenemos de todo. Para mí el problema central es que no puede funcionar un sistema político que no logra expresar a la sociedad. Y nuestras democracias no están expresando a la sociedad. O sea, la sociedad se les desborda por todos lados. Los movimientos sociales en el Perú son hoy día básicamente reactivos. Es como los de la selva que se rebelan frente a la legislación con el en nombre del TLC, porque muchos de ellos no tenían nada que ver con el TLC, que les afectan sus costumbres y recursos. Obviamente preocupa que haya problemas para la inversión petrolera, por supuesto, pues, pero las petroleras tienen necesidad de llegar a acuerdos con poblaciones que viven ahí y que además son todavía medio nómades. Y entonces no es un problema de las fronteras de mi propiedad. Entonces, cuando los gobiernos no son capaces de construir eso, ni desde la acción ejecutiva, ni desde la estructura parlamentaria, cuando no hay partidos que hagan eso, entonces se hace por fuera, pues. ¿Y cómo se hace? Con un plantón, tomando la carretera. Hay una figura que en el Perú se ha distorsionado. Nosotros tenemos un jefe del gabinete, presidente del Consejo de Ministros, que no es primer ministro, no es jefe de gobierno, que tiene una serie de funciones, pero ha derivado en organizador de mesas de diálogo. O sea, es que cuando se da el choque, ya no basta un ministro, se necesita otro, por ejemplo, el de policía, por ejemplo, otro de, por ejemplo, el servicio de salud, que se pide muchas movilizaciones, por ejemplo. Cuando la discusión sobre el caso del Baguazo terminaban en demandas de educación, de salud, en demandas de acción del Estado que no llega a esos lados. Entonces, es un movimiento más reactivo, pero está mostrando que el sistema político no lo incluye y que hay que canalizar esa energía. Gracias. Não, eu não creio nada. Não, eu quero só agradecer mais uma vez a presença dos nossos amigos aqui, reiterar que foi uma tarde bastante propiciosa para nós discutirmos nós próprios aqui nossos problemas, e eu espero que a gente faça uma série, que eles voltem aqui a nossas conversas, ou quem sabe façamos também da Plataforma Democrática algum encontro no Peru e na Bolívia. Como o Sérgio já está, como o Sérgio que dispõe de muitos recursos, é fácil. Eu termino aqui lembrando uma historinha que eu ouvi do embaixador Marcos Azambuja, cujo pai foi oficial da aeronáutica, e que numa certa vez havia lá uma discussão no clube militar da aeronáutica, e alguns suboficiais queriam votar determinada matéria e tal, e um dos brigadeiros se levantou e disse: nós estamos aqui para preservar a democracia, não para praticá-la. Muito obrigado.